Não sou indiferente com a sua dor. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ouço teu grito dizendo: eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, e muito menos destruir a sua fé. Não ceda agora, não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu vou curar seu interior. Bom dia! A depressão não vai te Bem-vindas, matar. amadas. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. Tem cura hoje aqui, tem doses de cura. Eu vou sarar. Que bom te ver aqui, Camila. Depois de tudo que te aconteceu. Eita, Glória! Sobreviveu, pois eu estava lá. Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindos! Glória a Deus. Não sou indiferente com a sua dor. Ele não é. Eu sei das marcas que a vida te deixou. Ele sabe. Ouço teu grito dizendo: eu desisto. Está doendo, mas estou contigo. E essa dor não vai paralisar você, e muito menos destruir a sua fé. Não ceda agora. Não pense. Não pense em parar. Tem algo novo que está pra chegar. Eu creio. Eu vou curar seu Interior, é o Senhor falando pra A você. depressão não vai te matar. Eu te conheço por dentro. Eu te vejo como ninguém vê. Eu vou curar seu interior. E as feridas eu vou sarar. Depois de tudo que te aconteceu, você sobreviveu, pois eu estava lá. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amada irmã. Você é muito bem-vinda aqui, bem-vindo aqui também. Você que é irmão que chegou aqui, glória a Deus pela sua vida. Que bom que você tá aqui. Você é amado, é amada. Você é um presente de Deus para nossa geração. Você não é as suas dores. Você não é o que as pessoas falam que você é. Você é o que Deus já decretou ao seu respeito. E glória a Deus por isso. Desculpem. Nós estamos 40 dias, caminhando aí 40 dias em cura e libertação. E hoje nós vamos falar sobre inveja e ciúmes. Eu escrevi errado, não é inveja de ciúmes. Deixa eu mudar aqui, gente, escrevi errado. É inveja e ciúmes, espíritos que entram através de inveja, da inveja e do ciúme. Acho que agora foi. Bem-vinda. Aqui tem uma setinha, um aviãozinho. Envia para pelo menos 2 pessoas, né? 2 mulheres para caminhar conosco no dia de hoje. Andréia, os outros devocionais, aonde estão? Lá no meu canal do YouTube. Se você não é inscrita, por favor, se inscreva. Adicione lá, acione o sininho para você receber os conteúdos. Deixa seu comentário. Manda para uma mulher e marca uma pessoa também, porque o YouTube entende quando você faz, quando você tem essas ações, entende que o conteúdo é bom, que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas. Esses dias eu tava
vendo uma ministração aqui no YouTube e ele indicou o meu devocional. Eu falei, glória a Deus, né? Então, todas as vezes que você vai lá, que você acione o sininho, que você deixe seu comentário, que você marca uma pessoa ou encaminha, compartilha com alguém, ele fala, bom, esse conteúdo vai ajudar mais pessoas, então eu vou entregar mais. Amém? Lembrando que hoje nós teremos um encontro agora e o encontro às 19h15. Hoje vocês vão enjoar de me ver por aqui. Nós temos uma live com a policial militar, especialista também em cuidados com as mulheres, né, com violência doméstica. Ela é especialista, ela sabe, ela vai saber nos orientar, ela vai saber falar de coisas que as mulheres estão vivendo. Franciele Catroc, minha irmã em Cristo, lá da igreja, e ela vai trazer para nós, né, tirar as dúvidas. Então, o que eu vou fazer? A hora que terminar o devocional, eu vou lembrar o público lá nos stories e vou abrir uma caixinha de pergunta. Presta atenção no que eu vou falar. Ai, Andréia, mas você vai repostar o que eu vou perguntar lá? Não. Eu quero que você coloque lá a sua dúvida, a sua identidade vai ser preservada. Eu não vou repostar o que você perguntar, tá bom? Pergunte o que você quiser relacionado ao tema violência contra a mulher. Porque às vezes a gente pensa que violência é só quando tem socos, tem empurrões, tem agressão física. Não. Existem outros tipos de violência e eu e a Fran, nós vamos juntas esclarecer isso aí para todas as mulheres, principalmente para as mulheres. O Senhor me entregou uma palavra hoje e eu quero compartilhar com vocês. É uma palavra muito conhecida, mas que faz muito sentido para o que nós estamos vivendo, para o que nós vamos viver nesta live hoje à noite. Então, você vai convidar. Ontem eu marquei algumas mulheres para me ajudar a divulgar. Hoje você lembra seu público também, tá? Oh, Deus, deixa eu ver aqui. Eu tinha marcado, mas aqui. Eu vou ler só a primeira parte. Depois você lê o capítulo todo. Para que a gente possa estar juntos, tá? Juntas, né? Para aprender mais um pouquinho sobre esse tema. Que é doloroso, é difícil, mas é necessário ser falado. Fica aqui, nós vamos orar. Nós vamos aprender o que é inveja, o que é ciúme, de que forma que surge essa inveja, esse ciúme, de que forma quebrar essas maldições da inveja e do ciúme. Nós vamos expulsar todos os espíritos que entraram através dessa inveja e desse ciúme. E em nome de Jesus você vai continuar nesse processo de ser liberta e ser curada. Amém? Não precisa abrir, mas anota para depois você ler Isaías 61. O Senhor me deu essa palavra agora antes de eu entrar. Diz assim, ó, o Espírito do Senhor soberano está sobre mim, pois o Senhor me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para consolar os de coração quebrantado e para proclamar que os cativos serão soltos. Vou ler de novo. E para proclamar que os cativos, aqueles que estão presos, serão soltos e os prisioneiros libertos. Eu vou até aí, depois você lê. Amada, Deus não quer. Jesus não veio ao mundo para que eu e você ficássemos cativas nas mãos de Satanás. Jesus não veio ao mundo para que eu e você nos tornássemos prisioneiras do pecado, da angústia, da aflição. E é essa passagem que ele falou, filha, você vai começar o devocional hoje com ela e depois na live à noite você vai falar sobre ela também. Então existem prisões, eu tenho um livro, né, Cativeiros Invisíveis, que embora invisíveis, nos aprisiona, nos machuca, nos fere e nos impede
de viver o nosso chamado. Amém? Então, o convite está feito. Hoje, às 19h15, uma live poderosíssima sobre violência contra a mulher. E você é a nossa convidada especial, muito especial, porque você é especial para Deus. E Ele quer te ver livre, quer te ver feliz, quer te ver realizando aquilo que Ele já tem para você. Vamos orar? Fecha seus olhos. Eu quero orar com você e por você. Pai, em nome de Jesus, eu me posiciono neste momento como filha amada, que eu sei que sou, de um Deus todo-poderoso. Um Deus que vê absolutamente tudo. Um Deus que cura. Um Deus que transforma. Um Deus que traz vida. É em nome de Jesus que eu te peço nesta manhã, abra os nossos olhos espirituais. Arranque toda cegueira espiritual, que toda surdez que estiver contra nós, para nos impedir de ouvir a Tua palavra. Que o Senhor venha, Pai, e arranque em nome de Jesus. Que esse devocional de hoje fale ao coração das minhas irmãs, de uma forma muito precisa, muito amorosa e muito urgente. Pai, que não seja meras palavras de um ser humano, mas que seja o próprio Espírito Santo de Deus, o próprio Espírito Santo, direcionando, cuidando, amando, orientando, mostrando e levantando mulheres para este tempo. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de sonolência constante que tem impedido você de ouvir a mensagem do Senhor. Eu repreendo neste momento toda dor de cabeça, toda dor nas costas, toda ânsia de vômito, tudo aquilo que vem para roubar a nossa paz. Todos os demônios que ficam ao nosso derredor buscando, como um leão, buscando nos tragar. Amarrados, repreendidos e lançados no abismo do esquecimento estão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Fala conosco. Nos convence do pecado, da justiça, do juízo. E nos mostre o que precisa ser mudado em nós. Em nós. A começar em mim. Anjos do Senhor que fazem parte do meu ministério, acampem neste momento, neste lugar. Manieta e lança fora Satanás e os seus demônios. E todas as setas e os dardos inflamados que são lançados contra as nossas vidas. Repreendidos e lançados no lugar que Jesus determinar estão. Em nome de Jesus, se você concorda, você digita amém aí. Coloca aí amém. Oh, meu Deus do céu. Depois você assiste, irmã, no YouTube, tá? Fica salvo lá. O gostoso é ao vivo, né, gente? Eu gosto. Vamos lá. Abra a sua Bíblia, a sua palavra em Provérbios 14:30. Provérbios 14:30. Tema de hoje, inveja e ciúmes. Provérbios, capítulo 14, versículo 30. Diz assim: o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, o que é a inveja e o ciúme? Vou perguntar
não precisa responder aí, para quem gosta de anotar. Você já sentiu inveja ou ainda sente de algo ou de alguém? Você é aquela mulher ciumenta excessivamente? Eu falo que o ciúme, na medida certa, ele é até bom. Mas existem situações em que o ciúme, ele acaba com as amizades, ele acaba com os relacionamentos, ele acaba com a estima da pessoa que sente e também com a do outro. Não precisa responder aí não, você responde só aí no seu caderninho. Por que eu tô te fazendo essa pergunta? Para você tomar consciência. Nós precisamos ter consciência daquilo que em nós precisa ser mudado, né? Nós só vamos mudar aquilo que gera consciência, aquilo que a gente olha e fala, é verdade, é que eu preciso mudar, tá? Por isso que eu te faço essas perguntas. Então, o que é a inveja e o ciúme, né? São sentimentos. Se são sentimentos, nós precisamos aprender a definir aqueles sentimentos. Todo sentimento é legítimo, tá, gente? Todo. Ai, Andréia, a raiva é legítimo, o medo é legítimo, mas nós precisamos ter uma sabedoria para a gente distinguir esse sentimento. Ele me destrói ou esse sentimento ele constrói e me leva para um outro lugar de me conhecer, de melhorar. É isso que nós precisamos ter consciência. Então, a inveja e o ciúme são sentimentos destrutivos que nascem da insatisfação, do medo, da perda, da comparação e nos colocam num lugar de dor. Pensa uma pessoa que está o tempo todo invejando e o tempo todo sentindo ciúme. Ou sendo vítimas de ciúme também. O contrário é verdadeiro. Só que embora eles sejam assim, semelhantes, eles possuem distinções diferentes. Por exemplo, anota aí. A inveja é como se fosse assim, ó. Ontem ainda na célula a gente falava sobre isso, né? A inveja não é desejar, não é somente desejar o que o outro quer, mas é desejar que o outro não tenha. Eu não quero que ele tenha esse carro. Eu não quero apenas o carro que ele tem, sabe? Eu quero que ele fique sem. Isso é forte, né? Isso desencadeia outros sentimentos. Desencadeia. Lembra quando a palavra fala que um abismo chama outro abismo? Então, se você já tá nessa linha, nessa redoma de inveja e de ciúme, não vai ficar só aí. Essa inveja vai desencadear em você a cobiça, o ressentimento, porque o outro tem e eu não tenho, porque Deus gosta mais do fulano do que do ciclano. Então vocês estão entendendo que eu falo assim, que a coisa pior nunca é só pior, ela vai piorando. Então não é só a inveja, ela vai trazer outras coisas mais. Já o ciúme é um medo, é uma sensação, como eu disse, é um sentimento também de... Esse também tá estourando, meu Deus. Um medo obsessivo de perder algo, de perder alguém, principalmente alguém, por outra pessoa, gerando, lembra que vem com outras coisas? Esse sentimento de possessividade e controle. É minha, não vai ser de mais ninguém, eu não aceito.
gente não tá vendo isso muito, gente, nas reportagens da vida aí. É posse, gera esse sentimento de posse. E ambos esses dois sentimentos, tanto a inveja quanto o ciúme, são sentimentos perigosos. E que precisam ser tratados. Porque quando eles não são tratados, quando a gente não entende a raiz da onde eles veio. Ontem eu tava conversando lá na minha tia com um primo meu, né? E a gente falando sobre mente, neurociência. E ele falava, André, você estuda muito também, você lê muito a Bíblia. Aí ele tava falando sobre a indústria farmacêutica. Se você der um Google aí, você vai ficar assustada. Você vai falar, meu Deus, o quanto cresceu, né? Por quê? Porque o intuito é o financeiro. E todos nós sabemos aqui, sim, gente, eu já tomei remédio, né? Eu fiquei, acho que uns 2, 3 anos da minha vida tomando sertralina. Eu não dormia, eu não comia, eu tive crise de pânico. Então, era sim necessário. Só que não adianta apenas remediar o problema. Você precisa tratar a raiz. Então, eu preciso entender da onde vem essa inveja? Por que eu me comporto assim? Qual que é a raiz desse ciúme? Para que isso não se desencadeie em coisas piores. Piores mesmo, como assassinatos, inclusive. Porque a pessoa tem um excesso de posse na vida daquela outra. É minha, não vai ser de ninguém. E isso é muito sério. Você quer ver? A própria Bíblia, ela mostra para nós, eu vou te trazer os versículos, você vai anotar para você ler, alguns exemplos de inveja e de ciúme. O primeiro homicídio que teve na terra. Lembra de Caim e Abel? Quem lembra dessa passagem? Tá lá em Gênesis, capítulo 4, do 3 ao 8. Anota aí para você ler. Gênesis, do capítulo 4, do 3 ao 8. Foi o primeiro homicídio que aconteceu na face da terra. Por quê? Por ciúme. O ciúme de Caim levou o primeiro assassinato da história. Você sabe por quê? Porque Deus, ele conhece o nosso coração. Enquanto um oferecia de coração, escolheu a melhor parte, as primícias daquilo que ele cultivava e apresentava para o Senhor, o outro escolheu aquilo que ele achou que era necessário. E Deus não aceitou. Eram 2 irmãos, Caim e Abel. E um matou o outro. Ciúmes. Nós temos também no livro de Gênesis 37, vai anotando aí para você ler. Gênesis 37, do versículo 5 ao 11. Ontem nós falamos isso na célula também. A história de José e de seus irmãos. Alguém já chegou a ler? Quem está fazendo o cronograma bíblico comigo lá no Mulheres Obedientes já passou por esses 2 versículos, 2 capítulos que eu falei aqui, já leu. Lembra? Tá muito aí fresquinho na sua cabeça. Tenho certeza que você lembra. José e seus irmãos, a inveja dos irmãos de José os levou a vendê-lo como escravo, os levou a jogá-lo num poço. Gente, a história de José é muito forte. Por quê? Pela inveja dos irmãos, ele se colocou. Lógico que, né, Deus estava ali, né? Deus estava construindo um José governador também. Mas agora eu quero que você tenha esse olhar até onde a inveja, o ciúme pode levar uma pessoa. Pode levar a mim, pode levar a você, se nós não
tomarmos cuidado e não ficarmos vigilantes. A palavra do Senhor fala que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, mas que ao nosso derredor está o nosso inimigo como um leão buscando a quem possa devorar. Meu Deus, Andréia, a palavra do Senhor também fala: não deis lugar ao diabo. Sem dar lugar, ele já fica atormentando a nossa vida, é ou não é? Imagina você dar lugar. E quando eu dou lugar ao diabo? Quando eu alimento esses sentimentos. Quando eu permito que a inveja, estou falando disso hoje, porque hoje é o tema, mas a ansiedade, a depressão, as maldições que nós falamos a semana passada, quando eu alimento, quando eu permito que esses sentimentos, eles me dominem. Veja também lá em 2 Samuel, capítulo 11, a história do rei Davi e de Batseba, a cobiça que Davi teve por uma mulher que não era dele. Resultou em quê, Andréia? Resultou em adultério, resultou em assassinato. Gente, o pecado, ele arrebenta uma pessoa. E ontem nós falávamos muito na célula, né, sobre fofoca, contenda entre irmãos. A senhora abomina isso. Eu não sei o endereço que está na Bíblia de cabeça agora, mas eu acho que é Provérbios que fala sobre isso. 6 coisas nele lista lá. O Senhor odeia, mas a 7ª ele abomina. Depois eu coloco lá no grupo para vocês. Que é a contenda entre irmãos. Que é a fofoca. Que é o disse-me-disse. Eu acho que vai ter um dia aqui que nós vamos falar sobre fofoca. Deixa eu ver se eu acho aqui. Vai ter. Aí eu abordo mais sobre isso, tá? E como que surge, André, essa inveja, esse ciúme, né? Como que isso chega nas nossas vidas? Como esses sentimentos, eles vão surgindo dentro de nós? De diversas formas. Por isso que eu falo pra você, traz seu caderno e sua caneta pra você ir anotando. Porque às vezes na minha vida entrou de uma forma, diante de uma circunstância. Na sua, às vezes entrou diante de uma circunstância diferente. Mas entrou. Mas eu vou trazer pra vocês aqui algumas das principais causas. Tá fazendo sentido, gente? Insatisfação, comparação. A inveja, ela nasce todas as vezes que uma pessoa sente que não tem o suficiente e deseja, lembra? O que é o do outro e além, e deseja que o outro não tenha. Então sempre vai nascer da insatisfação de um coração que não é grato. Nós falamos isso ontem sobre gratidão. Eu até sugeri um exercício para vocês, lembram? Quem não assistiu, tá lá gravado no YouTube. Da insatisfação, eu tenho esse copo, mas eu queria aquela taça lá daquela irmã. E mais do que querer aquela taça, eu queria que ela não tivesse. E o ciúme surge do medo de perder, como eu falei agora mesmo. De achar que você é dono de alguém. Gente, nós não somos donos nem da nossa vida. Quem é dono da nossa vida é Deus. Olha um exemplo muito claro. Gênesis também, 3, 5, 6. Adão e Eva, eles cobiçaram a sabedoria de Deus. E o que aconteceu? Caíram no pecado. Ontem eu falava que a gente precisa começar a agradecer mais do que reclamar. Que a gratidão é uma oração para Deus, mas a murmuração e a reclamação é uma gratidão a Satanás.
Desculpa, que a oração é uma gratidão a Deus, é uma oração a Deus, mas a murmuração e a reclamação é uma oração a Satanás. Para quem que você está orando? Eita, xaramanai. Reclama de tudo, tem inveja de tudo, tem ciúme. Gente, tem gente que tem ciúme de uma irmã conversar com a outra, de uma amiga ser amiga da outra. Um dia eu tava num lugar ajudando uma irmã num evento dela, né? Que o Senhor tinha entregado pra ela, pedido pra ela fazer. Gente, chegou uma outra irmã, mas a hora que essa outra irmã me viu, junto com essa irmã que é até mais amiga em questão de tempo dela do que eu, a menina fez um bico. Assim, ó, parecendo um elefante, uma tromba. Eu falei, meu Deus, eu não ligo essas coisas não. Eu tô velha pra isso, tô com 42 anos. Eu falei, não ligo isso não. Aí eu falava, fulana, você quer que eu te ajude com isso? Não, deixa que eu sei, porque eu sei tudinho aqui onde tá as coisas na casa dela. Eu falei, tá bom. Se você precisar, você me chama, tá? Eu tô aqui pra servir. Pergunta se chamou. É engraçado, né? Mas é verdade. Vem também através da falta da nossa identidade. Eu venho falando isso. As minhas alunas da minha mentoria terão uma aula segunda-feira que vem, com uma irmã preciosa lá na igreja, e ela vai tratar sobre identidade. Que foi algo que o Senhor trabalhou nela e que o Senhor precisa trabalhar muito em nós. Pessoas com estima baixa, pessoas com sentimento de, eu não sou ninguém, não vai dar pra mim, fulano é melhor que eu. Gente, pelo amor de Deus, Deus, ele trabalha de multiformas. Ele coloca um dom na Camila, ele coloca um dom na Elaine, vários, tanto que ele quiser, porque ele é dono de tudo. Ele coloca um dom, né, na Jeane, ele coloca um dom na Alice, aí ele fala assim, peraí, pra complementar tudo isso, eu vou colocar um dom aqui na Andréia. Por isso que a palavra fala que nós somos o corpo de Cristo. Pensa no seu corpo, olha aí seu corpo. O que sua mão faz, o seu pé faz? O que sua cabeça faz, a sua perna faz? Traz isso pra cá, porque eu vou dizer. O corpo, ele complementa. Existe o meu perfil é um perfil de falar, né? Eu tenho facilidade em falar, eu gosto de falar, eu não me importo em me expor, eu não tô nem aí se os outros falam que eu sou doida, que eu sou religiosa, que eu já escutei isso, tá? Que não é bem assim, quero estar na palavra, se tiver na palavra pra mim, topzera, eu quero obedecer a Jesus, o resto pode descer o cacete. Porque vocês desceram o cacete em Jesus, imagina eu. Agora existem aquelas pessoas que fazem um trabalho de formiguinha nos bastidores que é tão importante quanto a Andréia que está aqui na frente das câmeras, se expondo, falando. Vou citar uma irmã que tem aqui, a irmã Elaine. A irmã Elaine, ela tem um grupo, ela manda os devocionais que ela gosta, que ela faz, que ela vê que faz sentido, que ela vê que vai acrescentar na vida do outro. Um monte de gente está lá no grupo. Ela criou um grupo, né, irmã? Porque, tadinha, ela ficava um por um. Aí, criou uma linha de transmissão. É uma mulher de bastidor, que não tá aqui, na frente. Mas que exerce um poder. Exerce uma graça de Deus. Tão importante quanto. Quantas vezes eu, Andréia, já foi sustentada pela oração e pelo jejum dela. E das outras mulheres que ela, né? Ela levanta, ela fala, nós vamos jejuar, nós vamos orar pela vida da Andréia, pela vida da fulana, pela vida da ciclana, pela nossa igreja. Lá nos bastidores, quietinho, ninguém vê, ninguém nem sabe. Vocês estão sabendo que eu tô contando aqui. Nem falei pra ela o que eu ia falar. Mas é pra vocês entenderem
que somos um corpo com funções diferentes, mas servindo ao mesmo Deus. Então não precisa ter inveja, não precisa ter ciúme. Precisa chegar junto e falar assim, ó, o que eu posso te ajudar? O que eu posso fazer junto a você para que o reino de Deus se expanda? Ontem eu falei na célula, nós somos mulheres que levantam outras mulheres. Nós somos mulheres que não aceitam fofoca. Ai, você ficou sabendo? Não fiquei sabendo. Ah, você viu fulano? Não vi fulano. Ó, tô dando conta de resolver as tretas da minha vida. Ah, a fulana tá doente, eu vou orar por ela. Como que ela chama? A Maria. Vou orar pela Maria. Mas deixa eu te contar. Não quero saber. A palavra do Senhor é muito clara. Que nós vamos... Presta atenção nisso. E coloca amor nas minhas palavras. Que nós vamos prestar conta de todas as palavras frívolas que saírem da nossa boca. Vamos avançar. Tá fazendo sentido? Rejeição também. A necessidade de ser reconhecida. A necessidade que o outro te olhe e te aceite. Gente, isso é muito perigoso. E muitas mulheres estão nessa situação. E influências familiares desde a infância. Vocês vão ouvir eu falar muito sobre isso. Crianças que foram criadas em ambiente de competição. Vê se faz sentido aí pra você. Viu sua prima? Inteligentíssima. Você é burra, você não estuda. Quando pensa que estuda, tira sua nota ruim. Comparação, nós já falamos. A criança que ela é criada nesse ambiente, ela tende a pegar esse caminho. A invejar, a ter ciúme. Pais que também demonstram preferência por um filho. Ai, sua irmã, seu irmão. Aí gera ciúme no outro. Já passou por isso? Aí acontece igualzinho aconteceu lá com José e os irmãos. Porque a palavra é muito clara ao dizer que Jacó tinha preferência, sim. Benjamim e José eram seus filhos preferidos. Imagina os outros. José ganhou uma capa. E isso que despertou a ira dos irmãos. Os sonhos que José tinha, que compartilhava com os irmãos, né? Também levantaram a ira deles, a inveja deles, o ciúme. Isso precisa ser curado. Lembra que um dia eu falei pra você que a gente aprende a pecar dentro de casa? É verdade. É dentro da nossa casa que a gente aprende a ter os comportamentos que hoje nós temos. E que, na maioria das vezes, não é o que agrada ao Senhor. E isso manifesta na nossa vida adulta. E algo importante aqui, influências espirituais. Gente, existem espíritos malignos que se aproveitam dessas brechas emocionais para alimentar em você a inveja, o ciúme, para gerar confusão e destruição. Tá vendo? Realmente, fulana não gosta de você. Fulana não te chamou pro chá da tarde dela. Tá vendo? Ela prefere a fulana do que você. Aí Satanás vai lançando as setas. E a gente vai acreditando. Meu Deus, né? Olha lá em 1 Reis 21, 2, 5 para você ler. Eu vou ler aqui rapidinho. Jezabel instigou o rei Acabe a desejar e tomar à força a vinha de Nabote por inveja. E Êxodo 20, 17 também diz isso. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Mandamento. Não cobiçarás a mulher do teu próximo,
Nem o seu servo, nem a sua serva, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. Ontem eu falava isso com uma irmã na célula. Antigo Testamento, Moisés, Deus entregou as tábuas da lei. Por exemplo, não adulterarás. Aí veio Jesus, o povo falou assim, então aquilo ali não vale mais. Muita gente pensa assim. Vale sim, você sabe por quê? Porque Jesus veio e a palavra fala sobre isso para apertar o cinto. Peraí, adultério não é somente só você deitar lá na cama com outra pessoa, não. Jesus fala assim, só de você olhar e cobiçar o que não é seu, você já adulterou. Meu Deus, Andréia, Jesus não veio para afrouxar e para desautorizar o que Deus deu para Moisés, não. Ele veio para pegar o cinto e apertar a fivela. Se antes era adulterar mesmo, pôr a mão, ir para a cama, hoje olhei, desejei no meu coração, cobicei, é adultério. E Deus conhece o nosso coração. Ai meu Deus, eu queria falar mais, mas está acabando. Quais são as consequências do ciúme e da inveja na nossa alma, corpo e espírito? Anota aí rapidinho, vou dizer uma característica de cada um pra gente orar, tá? Na alma, sensação de insatisfação e tristeza. No espírito, afastamento de Deus e dificuldades em sentir paz. E no corpo, dores, pressão alta, insônia, aumento de ansiedade, alteração hormonal. Isso tudo que eu já venho falando aí pra vocês. Por quê, André? Porque nós somos seres tricotômicos. O que é isso? Corpo, alma e espírito. Sentiu no corpo, a alma vai sentir e o espírito vai sentir. O espírito está abalado, a alma vai sentir e o corpo também vai sentir. Pegaram a chave aí? Não tem como você desvincular e falar assim, ó, levantar da sua cama. Hoje eu vou levantar só com a minha alma porque meu corpo está cansado. Não existe. Quem dera fosse assim, né? Como que eu quebro isso? Como que eu deixo isso para trás? Como que eu elimino isso da minha vida? Vou falar o que eu disse ontem sobre gratidão. Comece a agradecer mais do que reclamar. Porque a gratidão, ela fortalece a nossa confiança em Deus. Agradeça, agradeça, agradeça. Comece a entender que por trás de toda a conquista há uma grande batalha. A palavra do Senhor nos fala que o reino de Deus, ele é tomado a força. Então não é. Você vai ter que guerrear. Você vai ter que lutar. Você vai ter que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Você vai ter que submeter a Deus primeiro. Submeta a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Fortalecer a nossa identidade em Cristo. Saber quem eu sou em Cristo. Que eu não sou essas vozes que ficam falando de mim. Que ficam falando ao meu ouvido. Transformar o seu padrão mental pela verdade. Por isso que você precisa ler a Bíblia. Que é a verdade viva e eficaz. Que é a espada cortante. E orar pelas pessoas que ou você invejou, ou que você sabe que essas pessoas te invejou. Para que seja quebrado esses sentimentos, tanto na sua vida quanto na vida delas. Urgente. São alguns pontos, né? Tem outros, mas não dá tempo de falar. Amém? Você pegou alguma coisa aí para você do que foi dito aqui? E nós vamos orar agora. Nós vamos orar, você vai abrir a sua boca. Não precisa de você gritar, mas você precisa falar. Precisa ser audível o que sai da sua boca. Tá bom? Você precisa falar. Lembra, o mundo espiritual, ele é movido por palavras. Estão prontas? Vamos orar? Com o coração cheio de gratidão, você vai declarar assim. Fale comigo. Senhor, confesso que permiti
que a inveja e o ciúme enchessem o meu coração. Me perdoa por comparar a minha vida com a dos outros e por duvidar da tua provisão. Renuncio agora a toda insatisfação e declaro que sou completa em ti. Eu escolho viver uma vida de gratidão, confiança e contentamento em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Agora, com a autoridade que você tem como filha de Deus, você declara, você expulsa todos esses espíritos que entraram através da inveja e do ciúme. Vamos lá? Com muita autoridade? Tô com você aí, vambora, Jesus está conosco. Espírito de inveja, em nome de Jesus, batam em retirada agora. Espírito de ciúme, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de cobiça, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de ganância, peguem os seus lixos e em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de descontentamento, saiam agora. Espírito de comparação, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de insatisfação, saiam agora em nome de Jesus. Espírito de murmuração, saiam agora em nome de Jesus. Espírito de roubo de identidade, de propósito e de valorização, em nome de Jesus, saiam agora. Espírito de medo, agora em nome de Jesus, saiam. Espírito de inveja, em nome de Jesus, saiam. Espírito de loucura, em nome de Jesus, saiam. Espírito que atentam contra a nossa mente, saiam agora em nome de Jesus. Espírito que atentam contra a vida, agora em nome de Jesus, saiam. Amarrados e lançados para sempre no abismo do esquecimento, ou para onde o Senhor Jesus Todo-Poderoso, para onde Ele autorizar, vocês são lançados para sempre. Amém, amém e amém. Quem concorda, coloque aí, amém. Amada, a partir de hoje, busque você a sua melhor versão. Pare de olhar para o lado, para de comparar, para de invejar. Às vezes tem coisas que você não recebe, sabe por quê? Porque você vive comparando, você vive com inveja, você vive com ciúmes. Deus me livre. Está repreendido. Repreendido. Alguém sentiu algum mal-estar durante a oração? Dor de cabeça, dor nas costas, vontade de vomitar, vontade de ir no banheiro, estilo diarreia, arroto, bocejo. Alguém sentiu? Gente, se sentiu, vocês precisam falar, tá? Que a gente precisa orar. Amanhã nós vamos falar sobre complexo de inferioridade e baixo estima. Ficou até errado aqui na arte. Não é baixo autoestima, é baixo estima. Um aperto no coração. O que mais? Vão falando que eu vou orar acerca disso tudo, tá? E vocês vão melhorar. E hoje, às 19h15, nós temos um compromisso. Quem vai estar comigo? Live Violência contra a Mulher. Eu convidando Franciele Catroque, policial militar, especializada em violência da mulher e pós-graduada em direitos da mulher. Então, você imagina, né? O quanto que vai ser forte. Quem vai estar comigo nesta live? Alguém sentiu alguma coisa além da nossa irmã que sentiu um aperto no coração? Não precisa ter vergonha, não. Que eu vou orar e vou liberar vocês, tá? A live hoje é às 19h15. Amém. Então, só essa irmã, um aperto no coração? Vou orar, tá? Pai, em nome de Jesus,
Eu não sei o que quer dizer esse aperto no coração desta minha irmã. Mas o que eu quero orar, Pai, é no sentido de que o Senhor liberte o coração dela agora, em nome de Jesus, de todo aperto, de todo medo, de toda incerteza, de toda insegurança. Pai, em nome de Jesus, que tudo que estiver apertando o coração desta minha irmã, afligindo a alma dela, eu não sei, mas o Senhor sabe, e que estiver amarrado no mundo espiritual, que o Senhor desfaça qualquer laço do passarinheiro, qualquer seta do maligno, qualquer peste perniciosa, e que ela seja liberta agora, em nome de Jesus, de todo o aperto no coração. Todo aperto no coração, toda dor, saiam agora em nome de Jesus, e que ela possa sentir, ao invés desse aperto, uma alegria, uma confiança de que o Senhor está no controle. Eu oro na certeza que o Senhor ouviu esta oração. Em nome de Jesus. Amém. Receba a cura, irmã Elaine. Receba a libertação. Receba o coração livre para viver os planos de Deus para sua vida. Amém? Glória a Deus. Às 19h15 eu te espero. Será a bênção. Não deixem de vir. Depois vocês vão arrepender. Tá bom? Beijo. Amo vocês. Depois me fala, Elaine, se passou, tá? Mas passou, tenho certeza. Amo vocês e amanhã a gente volta às 6h57 em nome de Jesus. Tchau, tchau. Deus abençoe. Vai ficar salvo lá no YouTube, tá?